Falta projeto do governo do estado para as penitenciárias. Recurso do governo federal foi liberado e ainda não foi usado. Vereadores de Curitiba aprovam a CPI da URBS. O objetivo é reduzir o valor da passagem do transporte coletivo e abrir a chamada caixa preta. Negligência em hospital pode ter levado um paciente a ter a perna amputada. Família reclama. Está no ar o Wikinews deste domingo, 30 de junho de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Mesmo diante as mobilizações populares, muitos administradores públicos ainda estão deixando a desejar. O governo do Paraná, por exemplo, poderá perder 136 milhões de reais do governo federal por falta de projeto do DEPEN, o Departamento Penitenciário. A denúncia foi feita na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Tadeu Venere, do PT. O deputado Tadeu Venere disse que o governo do estado poderá perder 136 milhões de reais para a construção de presídios por falta de projetos. O dinheiro já está disponível desde 2012, são cerca de 136 milhões que estão disponíveis para o governo do estado, na construção de cerca de 6 novas penitenciárias, a reforma de outras, inclusive de casa custódia, de outras casas de custódia aqui da penitenciária estadual, de outros centros, de cadeias públicas, e se o governo não conseguir apresentar os projetos que são referentes a estes valores que estão aqui, inclusive, obviamente que o governo irá perder esse recurso. Os 136 milhões de reais são do Fundo do Sistema Penitenciário Nacional e foram liberados em janeiro deste ano para o Paraná. A secretária concorda que os projetos estão atrasados, mas é em função de novos estudos, já que os originais não estão de acordo com a realidade do Brasil. Agora é de se estranhar o fato da Secretaria do Estado da Justiça não apresentar projetos apenas porque os anteriores estavam defasados. Se existem recursos liberados, é fundamental que eles sejam efetivamente usados. Caso contrário, perde o Paraná. Até porque esses recursos voltam para o caixa do governo federal. Em Curitiba e nas principais cidades do Paraná, novas mobilizações marcaram a semana. A busca ainda é a transparência dos governos e o fim da corrupção. Os protestos fizeram com que a classe política brasileira fosse atingida em cheio. Os populares não poupam críticas ao PT e ao PSDB indistintamente. Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o povo está insatisfeito há muito tempo. O movimento nas ruas é um reflexo disto. Isso é surpreendente para um país que estava anestesiado, né? A impressão que se tinha é que a população brasileira estava sob o efeito de anestésico. Não se importava com mais nada, os escândalos explodindo interminavelmente, né? O escândalo de hoje, fazendo esquecer o de ontem, esperando o de amanhã para ser esquecido, e a população parada. Me parece que ocorreu que as insatisfações foram acumulando, a represa das insatisfações foi enchendo e transbordou, e arrebentou a barragem. Isso significa a manifestação de um inconformismo que estava contido na alma das pessoas no Brasil. O que quer o povo nas ruas? Quer a destruição desse modelo, desse sistema. É um sistema promíscuo, que eu chamo de balcão de negócios. Instalaram em Brasília um balcão de negócios para governar o país, como se fosse impossível governar o país sem um balcão de negócios. O que é esse balcão de negócios? É a barganha permanente com o Congresso, com os partidos. O governo vai inchando, né? Vai crescendo. 39 ministérios, onde se viu isso? Não existe isso. É impossível governar um país com 39 ministérios e mais secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, cargos comissionados, empresas. É impossível. O povo paga imposto e o dinheiro do imposto esvai-se para sustentar os chupins da República, os mensaleiros, os sanguessugas, os gafanhotos. Enfim, esse sistema é um sistema perverso
que impede o desenvolvimento do Brasil. Porque o Brasil é o último colocado em crescimento econômico. Até cronista esportivo estava enganado. Eu que gosto muito de programa de esporte, vendo programas de esporte na TV, eu sempre via, não, o futebol do Brasil está melhorando porque nós estamos crescendo muito, o Brasil está crescendo muito. Ao contrário, último lugar na América Latina, entre os países emergentes, penúltimo lugar. Ora, podíamos crescer muito mais, mas esse sistema impede o crescimento do país porque ele esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro. E o governo não faz as reformas. O governo se sente confortável, tem uma maioria esmagadora no Congresso, aprova tudo o que quer, o Congresso é almoxarifado do Executivo, o governo dispõe do Congresso como quer, e aí fica confortável. Gasta muito em publicidade, mente demais, vende ilusão para o povo brasileiro. Anestesia o povo, e agora o efeito da anestesia está acabando. Então, a solução é destruir esse modelo. Um dos pedidos mais comuns da população é com relação à melhoria do SUS, o Sistema Único de Saúde. Esta semana, a família de um paciente internado no Hospital São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, denunciou o descaso no atendimento. A falta de atenção dos médicos teria provocado a amputação de uma das pernas do paciente. Elias Jorge dos Reis tem 65 anos. Dia 24 de maio, procurou o pronto-socorro do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais para tratar uma ferida no pé esquerdo e ficou internado até 3 de junho após amputação do pé. Recebeu alta e voltou no mesmo dia com alteração psicológica e infecção no local da cirurgia. Está internado há 10 dias e poderá sofrer nova amputação na altura do joelho. Sua família está indignada com o tratamento do hospital. O médico atendeu ele, já não apareceu mais, e disse que estava aguardando um vascular, mas também não passou mais, certo? Então foram ali de 3 a 4 dias sem médico. Aí a gente começou a reclamar, correr atrás, até que enfim o médico apareceu. No dia 30 de junho ele fez a cirurgia de amputação da perna esquerda, né? Mas daí o que aconteceu? Fez a cirurgia, foi para a UTI, aí voltou da UTI. Aí, em vez do médico ir lá para consultar ele, uma residente foi lá, avaliou ele, simplesmente pegaram e deram alta para ele. Uma residente. Não forneceu uma medicação adequada para ele, não chamou uma ambulância, né? Você amputou uma perna. O diretor técnico do hospital disse que vai investigar se houve negligência médica. O residente faz parte de um hospital escola e residente nenhum toma conduta sozinho sem a orientação do seu supervisor médico. Então, residente nenhum pode orientar ou atender qualquer doente sem supervisor. Quer dizer, então, na realidade, quem operou o seu Elias foi um médico especialista na área na qual ele foi atendido. Então, não existe razão de simplesmente o residente orientá-lo sem a supervisão. O prédio do hospital tem mais de 80 anos. O desgaste da construção é visível em todos os setores. Infiltração de água, trincas, estofados e colchões rasgados, camas e suportes de suro com ferrugem. Com certeza se pode ver que a saúde pública brasileira é um caos. Infelizmente, doutor, o senhor tem razão. A saúde pública é um caos. E é exatamente esta uma das bandeiras principais do povo brasileiro, que paga imposto, elege seus representantes e aguarda o devido respeito por parte do Estado. Respeito que pode ser visto com saúde de qualidade e com educação integral. Daqui a pouco, tributos podem chegar a 70% do valor dos produtos comprados pelos consumidores. Elias Jorge dos Reis tem 65 anos. Dia 24 de maio, procurou... Isso é surpreendente para um país que estava anestesiado, não é? O valor dos produtos comprados pelos consumidores não é aquele que se paga quando se vai ao caixa do supermercado, por exemplo. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Comercial do Paraná, em média 35% do valor das mercadorias compradas são tributos federais ou estaduais. Em alguns casos, a tributação chega a 70% do valor do produto comprado. Recentemente, o Brasil aprovou uma lei que já está em vigor e que garante que o valor do tributo esteja impresso na nota. Apesar de já ser lei, ainda falta fiscalização.
A lei determina que as notas fiscais indiquem o total aproximado ou a porcentagem de tributos que incidem nas mercadorias. A grande maioria dos estabelecimentos comerciais de Curitiba já está cumprindo a regra, mas nem todos os consumidores notaram a mudança. R$ 14,65 de tributo em cima da sua compra. É muita coisa. Assusta bastante. Muito caro, porque aí eu poderia comprar mais 2 calças que eu tinha comprado mais barato, poderia comprar mais 2 calças, né? O objetivo da lei é justamente esse: alertar as pessoas para a quantidade de impostos que são pagos todos os dias. Para se ter uma ideia, em média, 35% do preço de qualquer produto são tributos. Em algumas mercadorias, esse índice chega a 70%. E o pior é que nem sempre a população vê a aplicação de todo esse dinheiro na prestação dos serviços públicos. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, feita no Brasil e nos outros 29 países com a maior carga de impostos do mundo, constatou o que muita gente já sabe: o governo tupiniquim é o que menos reverte os recursos em benefício dos próprios contribuintes. Nós temos uma altíssima carga tributária em níveis de primeiro mundo, em níveis de países bem civilizados, mas infelizmente o retorno é inferior a países que não estão nem em desenvolvimento. A norma ainda precisa ser regulamentada. Ela estabelece que a fiscalização fica a cargo dos órgãos de defesa do consumidor. Porém, quem não encontrar o valor dos tributos no papel ainda não vai poder reclamar. Isso porque os estabelecimentos que não estão cumprindo a exigência serão penalizados a partir do ano que vem. A lei existe, ela continua vigente, mas uma vez que não existe uma fiscalização punitiva, o efeito também não é tão bom quanto seria de outra maneira. O que ela vai fazer, certamente, é que o cidadão tenha consciência, primeiro, de que paga imposto, quanto paga de imposto e que começa a ser um fiscal na utilização desses recursos. Quando a pessoa realmente souber que ela está pagando e parte daquele dinheiro está indo para os cofres públicos, esperamos que ela faça pelo menos uma cobrança do retorno desses valores em serviços públicos de qualidade, em uma melhoria das condições de vida. A fiscalização deve ser regulamentada ainda e ficará a cargo dos órgãos de defesa do consumidor. Portanto, penas para quem descumpre a lei somente em 2016. Temos debatido diversos temas relacionados ao alto custo tributário dos contribuintes, desvio dos recursos para as ações governamentais secundárias ou mesmo perdidos em meio à corrupção, baixa qualidade dos serviços públicos prestados e outros assuntos relativos à gestão dos recursos públicos. Precisamos nos informar para protestar com efetividade. Está aí uma lei que proporciona informação à população. Fica muito mais difícil enganar um povo que tem conhecimento. O custo de quem usa o transporte coletivo de Curitiba cai para R$ 2,70 a partir de amanhã. Mas os movimentos populares querem que o preço caia ainda mais. Uma revisão dos valores dos lucros das empresas que gerenciam o transporte coletivo, das gratuidades, poderia fazer com que a passagem ficasse ainda mais barata na Grande Curitiba. O novo valor da passagem vale a partir de 1º de julho para as linhas que circulam em Curitiba e região. Os 15 centavos a menos já é motivo de comemoração dos usuários do transporte coletivo. Ajuda, claro que ajuda. Em cada passagem ajuda bastante. No final do mês pode fazer uma diferença no bolso do trabalhador. Qualquer diferença que venha a favor do povo sempre será bem-vinda. Mas lógico que eu gostaria que baixasse mais. Além de influenciar o orçamento das famílias, a redução da tarifa de ônibus pode mexer com a inflação. Especialistas calculam que somente com a queda do valor da passagem em São Paulo e no Rio de Janeiro, o índice inflacionário acumulado nos meses de junho e julho seja pelo menos 0,10% menor. Segundo esse economista, a inflação pode chegar a cair até 1%, já que muitas cidades em todo o país têm sinalizado redução das tarifas. Ele também acredita que na capital paranaense é possível diminuir ainda mais o custo da passagem. No transporte, os empresários têm uma lista de gastos. Eles vão ao mercado e compram pneu, combustível, e eles economizam muito, só que essa economia vai para o bolso deles.
Quer dizer, entende? Essa é a tarifa, é o gasto total pelo número de passageiros. Só que a prefeitura não tem controle do gasto das empresas. Isso sim é que iria ir ao preço real da tarifa, porque esse preço que está aí é um preço fictício, é uma ficção. A planilha é uma obra de ficção. São parâmetros colocados, mas na hora de os empresários comprarem no mercado, eles fazem economia e aí o lucro é um lucro extraordinário que eles têm, além dos 12%, que representa os 100 milhões líquidos por ano. Atualmente, 15% do valor da tarifa custeiam o transporte dos isentos, como idosos, policiais e funcionários dos Correios. O economista defende que se essa parcela fosse subsidiada, o transporte público não seria tão oneroso. E aí nós teríamos uma redução de 45 centavos só nesse item se for revisado no contrato. Portanto, basta a boa vontade do prefeito, decisão política, para que possamos ter uma redução só no item gratuidade de 45 centavos. Iria para a tarifa que o movimento colocou, que era de R$ 2,60, diminuindo 45, iria em torno para R$ 2,55 a tarifa em Curitiba e região metropolitana. A revisão da tarifa de Curitiba pode estar mais perto do que imaginamos. Os vereadores aprovaram a criação de uma CPI para investigar a Urbis, que gerencia o transporte coletivo da capital, e verificar a composição da taxa exata. Com 13 vereadores titulares, a CPI terá 120 dias para trabalhar. E na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. A LDO, como é chamada, faz uma previsão dos gastos do governo do estado. O orçamento deverá ser de 35 bilhões e 521 milhões de reais para o ano que vem. A única alteração que houve efetivamente é a elevação do percentual para o Ministério Público. O Ministério Público tinha em 2012 3,9% da receita do Estado. Este ano, em 2013, teve 4%. E para o próximo ano, em 2014, o Ministério Público terá 4,2% da receita. Em relação à Defensoria Pública, é importante que se diga que este ano nós tínhamos 47 milhões destinados em valores fixados no orçamento e também na LDO. E desses 47 milhões, o Executivo deve gastar algo em torno de 12 milhões. Nós permanecemos com os 47 milhões fixados em valores e não em percentual para 2014, mas criamos um dispositivo na LDO autorizando o governo do Estado para que ele possa fazer a suplementação necessária, se preciso for, para a implantação e contratação dos novos advogados, dos novos procuradores, desde que a lei de responsabilidade assim o permita e que o governo esteja autorizado para suplementar sem deduzir dos 5% que ele está autorizado para remanejar no orçamento do próximo ano. Investir na Defensoria passou a ser obrigação legal do governo do estado. O STF determinou que o Paraná instale em 6 meses a Defensoria Pública sob pena de multa diária de R$ 1.000. Daqui a pouco, o inverno já chegou e o consumo de bebidas quentes aumentou. Elias Jorge dos Reis tem 65 anos. Dia 24 de maio procurou... Isso é surpreendente para um país que estava anestesiado, não é? Chegou o inverno e neste período o consumo das bebidas quentes aumenta. É comum ver as pessoas paradas nos estabelecimentos comerciais, tomando café, chá e chocolate quente. Isto sem falar das festas juninas, onde o quentão é a grande sensação. Na década de 90, o seu Irineu e a dona Lourdes fizeram uma receita, já conhecida em outros países, mas que, segundo eles, era feita pela primeira vez no Brasil, o quentão, que nada mais é que vinho quente misturado a ingredientes como gengibre e canela. Donos de uma adega, casados há quase 50 anos, eles hoje fazem a receita em grande escala e vendem o produto pronto, é só levar para casa e esquentar. Os nossos avós, como são descendentes de italiano e gostam de vinho, chegavam no inverno e diziam, temos que tomar um vinho um pouco diferente, vamos tomar um vinho quente. E começaram a fazer. E as famílias faziam em casa, né? Principalmente os nossos avós, que são descendentes de italianos e que gostam de vinho, começaram e a gente continuou. No Paraná, o quentão é bastante comum durante o inverno e também nas festas dos meses de junho e julho. Mas para o seu Antônio, amigo da família, beber quentão é um hábito diário.
Logo cedo ele sabe que no fogão a lenha o quentão vai estar lá e de quebra com um pinhão na chapa, outro fruto típico do Paraná e que vai bem com a bebida. Todo dia o senhor vem aqui tomar um pouquinho? Todo dia, de domingo a domingo. Essa aqui é a adega do Seu Lineu, que já está toda enfeitada para as festas dos meses de junho e julho. A produção de vinho aqui é toda artesanal e essa é uma empresa de família, quase centenária. O Seu Lineu está aqui atendendo os clientes dele. Vou tentar falar com ele um minutinho. Seu Lineu, o senhor conta pra gente qual que é o segredo do quentão? Bom, o segredo mais importante é um vinho bom, viu? O resto nós temos fácil, que é o cravo, a canela, a gengibre, né? Já a dona Lourdes explica que o segredo do quentão e de manter um relacionamento de 47 anos é um só. Amor, muito amor e compreensão. E quentão também. Quentão e vinho também. Reivindicação antiga dos moradores de Curitiba, os terminais do transporte coletivo estão em estado precário. O ex-prefeito Luciano Dutti, do PSB, chegou a anunciar melhorias nos terminais de ônibus, mas não conseguiu cumprir. No bairro do Pinheirinho, por exemplo, toda a estrutura está sucateada. A melhoria do transporte com mais ônibus e conforto está na promessa dos governantes. Nos horários de maior movimento, a população continua exprimida dentro dos ônibus e nos terminais enfrenta a falta de manutenção. Este é o terminal do Pinheirinho num dia de chuva. Parte da cobertura está comprometida pela ferrugem e as calhas entupidas. Fora ou dentro do terminal, a população vai se molhar. Aqui chove mais dentro do que lá fora. Então eu acho que teria que melhorar um pouco a condição, entendeu? Dos terminais e dos ônibus. É falta de ter mais atenção nas coisas, quem está cuidando aqui. Ver, né, onde que está entupida, onde que tem... Deve ter alguma folha, porque para derramar tanta água igual derrama aqui. Enquanto a bancada paranaense em Brasília não consegue emplacar recursos substanciais para o Paraná, empresários começam a se organizar. A ideia é unir forças para pressionar o governo federal. É bom lembrar que, apesar de ter menos recursos federais no sul do Brasil, o Paraná tem 3 ministros no governo Dilma. O G7, que representa os principais setores produtivos paranaenses, está cobrando mais recursos do governo federal. O G7 e o governo do estado encaminharam à ministra da Casa Civil um documento criticando a falta de investimentos federais no Paraná. Para a oposição aqui na Assembleia, o governo do estado não está conseguindo repasses e empréstimos do governo federal por normas legais, principalmente por não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Enquanto nós tivermos com o percentual da lei de responsabilidade fiscal acima daquilo que determinam, são parâmetros determinados pela própria lei, 46,55. O próprio governo admite que já está em 46,89. O governo tem hoje em torno de 700 milhões de reais, né, 353 milhões de dólares e mais 900 milhões, em torno de 1 bilhão e 600 milhões de fato para receber. Agora precisa fazer lição de casa. Bom que se diga, não são pendências que foram originadas no governo Beto Richa, são pendências que vêm de muitos governos atrás e que, lamentavelmente, acabou estourando nesse governo. Em Curitiba, Litoral e Campos Gerais, a chuva continua. Nas demais regiões, o sol deve voltar a brilhar. Na capital, máxima de 15 graus. Paranaguá com chuva e máxima de 19 graus. Guaíra, sol, 19 graus. Em Umuarama, a máxima deve ficar em 19 graus. Está chegando ao fim o Wikinews de hoje. Domingo tem mais. A gente te espera aqui às 2 da tarde. Uma boa semana para você e até lá. Boa tarde.